Você sabe que eu estou falando dos Estados Unidos e, como eu tenho dito, nós temos uma vantagem por morarmos fora, que é a vantagem de estarmos 2 anos à frente na história do Brasil. É como se nós pudéssemos diariamente falar com você da audiência do Mundial Telenotícias, vindo do futuro e vindo hoje e dizer para você: eu já conheço o filme, sei o final desse filme, sei aonde vai chegar. Por que eu te falo isso? Porque quando a gente olha a eleição de Trump 16, Bolsonaro 18, a derrota de Trump em 20, derrota de Bolsonaro em 22, a invasão do Capitólio em 2021, a invasão da Praça dos Três Poderes ali no 8 de janeiro de 23. Então, todas essas histórias, elas têm uma semelhança que não é fortuita, ela não é ocasional, Paulo. Existe, sim, uma estratégia comum. O roteiro do filme é muito parecido. E por que eu falo para o general Braga Neto e para todos que estão nos ouvindo hoje? Nós teremos que enfrentar um período de bastante turbulência ainda nos próximos 2 anos. Quando eu estive há 15 dias lá na Argentina, conversando com os presos políticos que lá se refugiaram, eu disse para eles: vocês sabem que nos Estados Unidos há centenas de pessoas que foram presas por causa da invasão do Capitólio e que foram ludibriadas, fizeram acordos de não persecução ou acordos junto com a promotoria e estão presos e serão soltos, sabe quando? No primeiro dia da administração do presidente Trump. Veja a diferença. Biden foi o presidente de toda a história dos Estados Unidos que mais pessoas indultou e comutou penas em um único dia, de toda a história. Numa operação que remete os brasileiros a mais ou menos o que está sendo feito para acobertar a quadrilha da Lava Jato, desfazendo, com o auxílio de ministros da Suprema Corte, que vão desde o amigo do meu pai, mas até o advogado do presidente Lula, que se encontra dentro do próprio tribunal, e nós temos uma estrutura que foi montada dentro do governo para desfazer a Lava Jato. Veja que o presidente Biden não teve escrúpulo sequer de descondenar ou perdoar o seu próprio filho, que está envolto em um monte de ações de corrupção. Por que eu estabeleço esse paralelo, Paulo? Eu queria te pedir que você colocasse uma foto e nós vamos trabalhar em cima dessa foto para que a nossa audiência entenda. Essas 3 figuras que aparecem aí na tela de vocês, essa imagem foi produzida pela inteligência artificial do X, o tal do Grok, agora é o Grok 2. E eu pedi para o Grok e pedi o seguinte: você poderia colocar numa mesma imagem o general Michael Flynn, o tenente-coronel, que é um mariner, Stuart Schiller, e o oficial de infantaria Pete Hegseth. E ele produziu essa imagem que está para vocês. E o que isso tem a ver com o Braga Neto? Ou o que isso tem a ver com a situação que nós estamos vivendo no Brasil? E eu vou te dizer, tudo. Tem tudo a ver. Esse general que aparece à esquerda nessa foto, o general Michael Flynn, ele é um general de 3 estrelas, também super condecorado, esteve no Afeganistão, no Iraque e também da mesma área do Braga Neto. O general Braga Neto é um homem da área de inteligência. E o general Flynn também um homem da área de inteligência. E o que aconteceu? O general Flynn foi para a Casa Branca como um assessor militar do presidente Trump. E durou pouquíssimo, porque ele foi atacado e envolvido naquela conspiração e naquela teoria ou aquela narrativa, usando o termo que o Lula tanto gosta, que subsidiou o primeiro impeachment do presidente Trump. Havia um conluio com os russos. A eleição de Trump foi um conluio dos russos. Depois, com 2 anos em que esse assunto foi ao Congresso, não deixava o Trump governar, descobriu-se que, na verdade, aquilo foi produzido pela própria CIA, pela CIA, com apoio, inclusive, da Hillary Clinton e de grupos do Partido Democrata que forjaram aquele dossiê que implicou o general Flynn. Ou seja, o que está passando com o general Braga Neto é uma reprodução da justiça avançando sobre um setor específico ou pelo menos para viabilizar ou para legitimizar uma narrativa. E o Flynn foi enrolado ou arrolado nesse processo.
depois se descobriu que era tudo mentira. Vai acontecer a mesma coisa no Brasil. O que há no Brasil, Paulo, é um desespero. Você colocou nas suas palavras com muita sabedoria que, dependendo do que acontecer na Venezuela, já vimos o que aconteceu com Bashar al-Assad na Síria, em 11 dias ele caiu. Cadê a influência da Rússia que seguraria Nicolás Maduro? Onde é que está a influência do Irã, do Hezbollah, que se encontra na América do Sul? Será que eles terão força? Eu digo para você, Paulo, você tocou no ponto. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, ele é uma representação, ou como o seu próprio presidente diz, é um ator político que está conduzindo esses processos de perseguição política e utilizando o poder judiciário para o lawfare. Isso aconteceu exatamente aqui, Paulo.